vamos para mais uma leitura maravilhosa aqui para as chamas gêmeas e almas gêmeas, ok? Vamos ver como é que tá aí as energias, né? Entre essas pessoas que estão nessas conexões, vamos sentindo aí o que tem de orientação, de ajuda, de auxílio, para que a gente possa, né, ir vencendo essas demandas internas que a gente tem, que nos impede de chegarmos aonde desejamos chegar, né? Que nos impede de ver até mesmo o processo com um olhar diferente, um olhar de beleza, um olhar de alegria, né? Às vezes eu vejo assim algumas pessoas que têm essas missões, essas tarefas, né? De progredirem, de evoluírem, de melhorarem, que têm essas tarefas definidas, né, de auxílio planetário, mas que primeiro precisam fazer o trabalho de autoconhecimento, de descoberta interior, né, e a quebra aí dos seus paradigmas, né, das suas crenças e tudo mais. E às vezes algumas pessoas, eu sinto assim, o coração delas, eu sinto a alma delas, eu consigo ver. Mas quando... E vejo essa beleza, né? Vejo essa beleza interna, essa capacidade, tudo isso que essas pessoas têm, né? E aí eu estou dizendo sobre as pessoas que estão em conexão de chamas, né? E é claro, existem outras, né? Outros trabalhadores da luz também que têm essa beleza, essa alma, essa capacidade, essa luz, né? Mas quando a gente tira os olhos, né? Quando eu tiro os olhos desta informação e desta energia e contemplo a persona, ou seja, a energia da pessoa encarnada na 3D, muitas vezes eu vejo tristeza, uma energia, assim, percebo uma energia de estar perdido, de estar dormindo, de não saber onde está e para que veio, diante de tantos traumas, tantas crenças, às vezes nem são tantos traumas, mas tantas crenças enraizadas que a pessoa tem medo de deixar, tem medo de se libertar, tem medo de transmutar. E isso não é somente para o divino masculino, né? Isso também é para o divino feminino. Mas é fato que quando eu observo, eu vejo que isso existe mais no divino masculino mesmo. E quando esse divino masculino, ele consegue aceitar a ajuda do divino feminino, não como uma salvadora, mas sim como uma pessoa que está enxergando algo que ele não está enxergando, e aí eu digo ele ou ela, vocês sabem que pode adequar aí, né, as questões de gênero. Eu vejo que quando esse divino masculino toma consciência de que o seu divino feminino é a pessoa que mais deseja que você seja feliz, que você contemple a beleza interna que você tem, né? Que esse divino feminino vê e que o divino masculino não vê de si mesmo, né? Se tivesse assim por alguns segundos um estalozinho, um startzinho, né? E se permitisse ser ajudado, mas esse ajudado não é naquele sentido da pessoa não saber nada e a outra ir lá e fazer por ela e ajudá-la, não é isso. Porque isso traz esse medo, né, de perder a identidade, esse medo de estar na mão do outro. Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando de um companheirismo, de aceitar as suas próprias limitações e aceitar que o outro tem algumas coisas que pode te ajudar a chegar num local onde você deseja. Pode te ajudar a enxergar
Eu acho que o papel do divino feminino é muito isso. Não é ajudar na transformação em si, de segurar ali com a mão, né? Como muitos divinos masculinos têm medo, né? Mas é ajudar a enxergar esse caminho. E aí você trilha do seu jeito, né, divino masculino, para poder sair desse lugar onde você está dormindo, onde você não é feliz, onde a vida está parada, onde a vida não tem um fluxo positivo, leve, agradável, onde você não percebe a si mesmo. E muitas vezes entra num estado um pouco mais depressivo, triste, e não entende, né, que esse estado acontece porque você não aceita enxergar o caminho. Não aceita mudar, não aceita ver as coisas por uma outra perspectiva. E enquanto divino feminino, né, a gente consegue ver isso no divino masculino, traz uma certa tristeza, né? Traz um sentimento assim de, poxa, por que tem que ser assim, né? Enfim, são reflexões que eu estava tendo aqui antes de começar aqui a leitura de vocês, né? Talvez sirva para alguém, de alguma forma eu disse isso aqui para alguém ouvir, né? E de repente, quem sabe, buscar, né, se abrir e se permitir enxergar um novo caminho. E não necessariamente, né, de primeira, precisa ali ser como o seu divino feminino, né? Busque terapeutas, cursos, aprender sobre física quântica, enfim, né, buscar aí um conhecimento. E depois compreender que você pode, divino masculino, ser amigo, amiga do seu divino feminino. E algumas trocas, algumas dicas, né, podem te tirar desse lugar. E isso não é motivo para se sentir humilhado, não, né? Todos nós precisamos uns dos outros. Enfim, vamos ver o que os seres de luz trazem para essa leitura de hoje. Eu estou usando o tarô arco-íris, que eu gosto muito. Vamos ver o que a gente tem aqui. Estou sentindo essa leitura assim bem inspiradora. Vamos lá. No fundo do deck, a gente tem a carta, que é um arcano maior, né? Temperança, que fala de tempo e fala de cura. Cura das emoções, né? Olha que bacana. E logo em seguida, atrás aqui da temperança, vem a carta do 4 de espadas, que também fala de um momento para cura. Primeira carta, 7 de paus. A segunda é um arcano maior, né? O diabo. Terceira carta, 2 de paus. A quarta carta, rainha de espadas. 7 de ouros. 6 de copas, 9 de paus e a força. Então, a gente tem aqui 3 arcanos maiores, né? O diabo, a força e, no fundo do deck, a temperança. Vamos ver o que isso tudo está dizendo para nós aqui, né?
percebo que existe a energia aqui de uma pessoa, por enquanto eu não sei dizer se é o masculino, se é o feminino, que está num processo de luta interna com as suas obsessões, com seu materialismo, com a sua visão de mundo. Um mundo, digamos assim, acorrentado à Matrix, né? Um mundo onde a sensação que traz é que existe muita injustiça, existe talvez um Deus maior, mas que talvez não esteja fazendo, né, o que deveria ser feito. Essa é a energia dessa pessoa, nessa luta diária dela, ao mesmo tempo que ela vai contra o desejo, né, de mudança interior, ela fica presa nessa matrix, nessa energia, nessa ideia de Deus, nessa ideia de mundo. Então eu percebo que é uma angústia, assim, uma energia confusa e angustiante. Lutar contra isso, mas ao mesmo tempo viver isso, acreditar nisso. Ou seja, é uma dualidade muito grande. E isso acontece porque essa pessoa, agora eu já sei que é um divino masculino. Esse divino masculino, ele deixou para trás. Ele deixou para trás o sentido da vida. Não quer olhar mais o sentido da vida. É como se essa pessoa tivesse dado uma pausa no processo de crescimento. E isso gera muitos conflitos, como esse que eu estou dizendo. A pessoa não quer viver a energia da Matrix, não acredita nisso mais, mas também não dá o braço a torcer, digamos assim, né? Não permite a expansão da sua consciência. E esse conflito, essa luta constante por entender tudo isso, tem sim as energias do divino feminino presentes. Esse divino feminino influencia esse divino masculino nessa situação, para causar esse certo conflito, que é positivo. Porque quando você está em conflito entre duas coisas, numa dualidade, você acaba refletindo mais sobre essas questões. Então existe sim a influência desse divino feminino, mas quando esse divino feminino virou as costas para esse divino masculino, é que isso começou a ficar mais intensificado, levando esse divino masculino a um estado que eu posso dizer até um pouco depressivo, eu acho, assim, desanimado, não conseguindo enxergar nada de bom na vida. Então, esse divino masculino traçou para si um outro caminho. E pode parecer que você, divino feminino, não está colhendo nenhum fruto do que você faz pelo seu divino masculino. As suas orações, os seus pedidos, a sua própria mudança que influencia no divino masculino. Só que não. Essas ações, se você se identificar com esse divino feminino, essa ação de você deixar o divino masculino um tempo, pela sua própria vontade,
Não porque ele não quer falar com você, mas porque você entende que não é o momento de estar na convivência desse divino masculino. Você pode achar até que isso talvez nem seja uma coisa boa, pode ter dúvidas sobre isso, mas não. Muitas vezes é preciso esse distanciamento para a pessoa sentir que existe um vazio, que existe algo que está faltando para ela. Então, se você, divino feminino, está afastado do seu divino masculino e pensa, devo entrar em contato, não devo? Reflita sobre isso. Você não chegou aqui à toa, né? Reflita sobre essa cura do divino masculino. Porque às vezes quanto mais a gente oferece algo, mais a pessoa se fecha e se coloca nessa postura do ego. Por quê? Porque ela não sabe lidar com aquilo que você está oferecendo. Que é o que eu estava falando no início, antes de tirar as cartas. Se o divino masculino soubesse o quanto o divino feminino pode ajudá-lo, ele se abriria para isso. Mas, na verdade, quando o divino feminino insiste em oferecer a esse divino masculino coisas boas, em estar em união, enfim, insiste, né, nessa cena, nesse cenário aqui, como essa carta, né, de união, de carinho e tudo, o divino masculino se fecha. E o ego acaba predominando. Ao contrário, quando esse divino feminino se afasta por vontade própria, não é aquele afastar que você quer o tempo todo falar com a pessoa, mas você não fala porque você sabe que ela não quer falar com você. Não é isso. É um afastar verdadeiro. É um afastar consciente. É um afastar de compreendendo a necessidade de cura dessa pessoa. E que possivelmente nesse momento não é possível que essa pessoa se cure com você ali presente. Mas precisa estar sozinho com as suas verdades, com as suas emoções, né? Isso é demorado, é desgastante, é pesado para esse divino masculino. Mas é o caminho que ele escolheu. Então, se você chegou aqui, seja você um divino masculino ou feminino, o que aqui traz de orientação? Existe um divino masculino e um divino feminino, seja numa conexão de alma, seja numa conexão de chamas gêmeas, afastados, onde o divino feminino desejou se afastar verdadeiramente. E por vezes fica pensando, será que é o melhor? Será que não é o melhor? Se você se identificou com essa energia dessa leitura, e aí é o que eu sempre falo, peça aos seus mentores, né, para te dar as dicas, para acender aquela luzinha quando for a mensagem certa para você. Se você se identificou, se você fez esse corte, que é uma atitude da rainha de espadas, se você fez o corte da conexão aqui na 3D, se foi você que fez, você vai colher os frutos de uma reaproximação futura mais positiva para ambos. Porque se você não faz esse corte, a pessoa continua no mesmo processo, ela não muda. Ou seja, o divino masculino continua se fechando. É como se fosse uma autodefesa,
né? Como não? É uma autodefesa. Por quê? Porque existe um divino feminino querendo mexer aqui dentro de mim. E eu não quero. Então, todas as vezes que eu vejo esse divino feminino, eu me fecho. Eu fecho a minha alma. E me envolvo no orgulho, na arrogância. E quando você se afasta, esse divino feminino entra, desculpa, esse divino masculino, entra nesse estado que eu estava falando no início do vídeo. Um estado de certa tristeza, essa confusão, né, entre lutar contra a Matrix e ao mesmo tempo viver na Matrix e não conseguir enxergar um outro lugar que não seja esse. Porque vejam vocês, quando você enxerga algo e acredita que só existe aquilo, mas aquilo não é mais tão bom para você quanto você achava que era, mas você não consegue ver outro lugar, é um conflito muito grande, porque eu estou lutando contra algo, mas eu só tenho aquele algo. E se eu luto contra aquilo, para onde que eu vou depois? Qual que é o outro lugar? Se esse da Matrix não é o melhor lugar. Então esse divino masculino possivelmente está questionando essa questão hoje. Se eu luto contra os meus sentimentos, né, aqui como se fosse o divino masculino pensando, né? Se eu luto contra os meus sentimentos, contra aquilo que está se abrindo para mim, eu não tenho perspectiva de futuro. Mas se eu permaneço nesse lugar onde eu estou, ele já não é tão bom para mim mais. Mas se eu luto contra esse lugar que eu estou, para onde eu vou depois, se eu não consigo ver o depois? Esse é um momento de fé. É um momento que tem que estabelecer a confiança em quem vai te guiar para o futuro. E isso acontece não só com o divino masculino, acontece com o feminino. Nesse momento aqui, eu vejo isso acontecendo com o divino masculino, especificamente nos casos que o divino feminino cortou a relação temporariamente. E isso está sendo bom. Está sendo bom para esse divino masculino enxergar uma perspectiva nova. Só que isso que eu estou falando aqui é muito difícil de enxergar se você está sozinho, se você não recebe orientação de quem já fez essa jornada, ou não se abre para ser guiado pelos seres de luz, pelos seus mentores. E eu acho que é esse o ponto mais conflitante para esse divino masculino. Mas aqui já está se apresentando, digamos, uma saída, uma solução. Enquanto conexão a 3D, o divino feminino sabe que não pode fazer muito pelo divino masculino. Mas quando você se conecta à sua alma, à sua verdade, e trabalha com esse divino masculino, que aqui veio a rainha de paus, né, que está conectada à alma, e veio o rei de espadas, né, que está conectado à mente. Então, quando essa rainha, que é você, divino feminino, emite essa energia de equilíbrio para esse isso vai dar maior resultado do que se você entrar em conexão, né, conversando ou mandando uma mensagem, o que seja, na 3D. Então, fica aparecendo, olha o que tem aqui no fundo do deck, tem o 7 de espadas, né, que fala de algo que está escondido.
E logo atrás vem o rei de paus, que é o complemento aqui dessa rainha, né? Ou seja, quando você faz isso, o conhecimento que esse divino masculino tem e que ele nem sabe que tem, que é o conhecimento da alma que ele ainda não acessou, por isso é dúbio, parece que está escondendo, está mentindo, né? Que é o 7 de espadas fala isso. Mas quando você emite essa energia de equilíbrio para esse divino masculino, ele começa então a acessar a verdade da sua alma, da alma dele, né? Que vocês têm a mesma alma, mas é claro, experiências diferentes. E isso faz com que vocês se reaproximem de forma energética ou até mesmo aqui na matéria. Eu acredito que isso que eu estou tentando trazer para vocês é a verdadeira ideia do soltar o divino masculino. Porque existem várias etapas da conexão onde a gente vai soltando. O divino feminino vai se desapegando. São vários níveis, vários níveis. Não tem a ver somente com não procurar, não conversar ou tocar a vida. Não, isso é só é só a materialização das suas ações que vai te dizer, olha, realmente, você não está tão apegado assim ao seu divino masculino quando você busca fazer as suas coisas, quando você busca crescer na sua própria vida, independente, né, do divino masculino. Mas existem vários níveis deste desapego. Existe um nível onde a tomada de consciência é tão grande que passa a ser prazeroso permitir o distanciamento. Porque até então é agoniante, né? Incomoda estar distante do seu divino masculino. Mas existe um nível, um estado de consciência e de amor tão grande que você pode chegar, que estar distante e respeitando o momento desse divino masculino é prazeroso, é agradável, é gostoso, porque existe uma confiança interna e um sentimento de amor incondicional vibrando a favor do seu divino masculino, esteja ele onde estiver e como estiver. E é essa energia que precisa ser emanada para esse divino masculino aqui, que ainda está no racional, para que ele entre em equilíbrio e saia dessa condição de lamentação, de tristeza, de certa até depressão, né? Eu posso dizer para alguns aqui. Se você ainda não consegue alcançar esse nível de compreensão, de conscientização que eu estou dizendo aqui, eu tenho certeza que algum nível acima do que você, divino feminino, nesse momento está, você consegue. Então, minha dica para você é a seguinte: busque entender o lugar onde você está. E para isso precisa de autoconhecimento. Precisa olhar mais para dentro de você, entender melhor onde você está. Para então você conseguir também dar um passo a mais e também subir um nível aí nessa escala de conscientização da sua conexão, que vai resultar, obviamente, no seu crescimento interior. E isso também vai ajudar o seu divino masculino a fazer a mesma coisa, mesmo que vocês não estejam nesse momento em níveis muito próximos, né? Porque se tivesse, vocês estariam juntos, né? O que separa o divino masculino do feminino é essa frequência vibracional que um está e o outro está, que não é o mesmo fluxo, né? Não tem ressonância. Tá? Quando tem ressonância, a gente se aproxima aqui na 3D. Enfim, quando é o desejo, né? Pode existir a ressonância e a aproximação ser somente energética. Mas aí você está se conectando por outras consciências. A consciência 3D, ela, quando não aproxima esses corpos físicos, né? Essas personas que vocês estão ocupando aqui,
nessa encarnação, é porque não está equilibrado. Toda vez que um casal não está equilibrado, ele se afasta. E quando equilibra, volta. Então, gente, aqui é uma leitura bem profunda, uma leitura bem especial, bem intuitiva. E o que eu posso dizer para vocês, além de procurarem, né, essa melhora interna, é entender onde você está. E é claro que eu tenho uma ferramenta bacana para isso, né? A Reiki, ela traz a mesa de medições e verificações vibracionais que não precisa ser feita somente num primeiro momento, quando você inicia esse tratamento com a Reiki, né? Você pode fazê-la no decorrer da sua jornada para você entender onde você está, em que etapa da conexão você está, qual a sua consciência, quais as orientações dos seus mentores. Isso tudo vem no relatório, né, que eu faço da mesa. Então você pode pedir, né, para você pode pedir para você e para o seu gêmeo, para você entender onde vocês estão nessa jornada e aí sim utilizar os recursos e as ferramentas corretas para ir fazendo as curas. Então, por exemplo, esse caso aqui é abrangente, é para coletivo, para muitas pessoas. Mas cada um de vocês vão observar um ponto que precisa ser trabalhado. Então, para alguns, de repente, pode ser mais uma camada da rejeição. Para outros, pode ser do abandono, da desvalorização, da humilhação, né? do não merecimento, que são as principais feridas aí que a gente sabe que existe. Então, cada um que está escutando aqui, que se conectou a essa leitura, vai ter aí a sua especificidade. E isso a mesa traz de orientação. Olha, trabalha nessa crença, trabalha nesse trauma, né? Por quê? Porque é feita a leitura do seu campo vibracional e o que eu vejo? Eu vejo algo que está saltando ali, que está disponível para ser curado. E aí, então, vem as ativações. A ativação do combo 8, que é de tratamento, ou vem, de repente, a indicação da ativação de Saint-Germain, de transmutação específica de algumas questões, ou vem a indicação da ativação da Kuan-Yin Harmony, que é de ancestralidade, ou de repente vem a de Mestra Rovena, que é ativar um pouco mais do amor incondicional, que faz muito sentido aqui nessa leitura, né? Então, assim, tem várias ativações para você trabalhar as suas questões. Mas é preciso fazer essa anamnese, né? É preciso enxergar onde você está e o que está acontecendo com você para você saber para onde ir. Numa jornada, né? Numa etapa aí de uma estrada, digamos que a gente esteja saindo de uma cidade indo para outra, por exemplo, né? Existem alguns pontos no meio do caminho, se você não sabe o caminho, digamos que você nunca andou por aquele caminho, né? Existem algumas paradas, algumas placas, né? Um restaurantezinho, uma coisa que vai te indicando que você está no caminho certo. Que naquele quilômetro que você está, né? Está certo a sua direção. E é mais ou menos isso que eu estou falando que a mesa faz. Ela te mostra em que quilômetro você está e quais as condições que você está nesse lugar. Né? Então, aquelas paradinhas que a gente dá quando está viajando, né, num restaurante, conhecendo uma coisa nova, uma coisa diferente, é como se fosse isso. Você olhando, né, quando você lê aquele relatório, você enxerga algo que até então não estava sendo visto, mas que já está disponível de cura para você. E às vezes você está tentando curar uma outra coisa que não é, naquele momento, a melhor para você. Então, nesse processo de cura, né, das chamas gêmeas e almas gêmeas aí com esses propósitos definidos, que é muito parecido esses dois casos, existe o momento e o que deve ser curado. E se você sente que não sabe exatamente o que é, ou se você está fazendo curas, mas parece que não está funcionando, pode ter certeza que a ferramenta está errada para o que deve ser, ou você não está enxergando o que deve ser. E, obviamente, utilizando a ferramenta errada, né? Então, é isso, gente.
muito bacana essa leitura de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. E aí não esqueçam de deixar o like de vocês. Se você não for inscrito, se inscreva. Comente aqui o que você achou dessa leitura, né? Compartilhe com outras pessoas que você sabe que estão, né, numa conexão de almas, ok? E deixa aqui pra mim seu comentário, o que você achou aí de tudo isso. Aciona o sininho também, tá bom? E eu te vejo então na próxima leitura, ok? Grande abraço para você. Vou deixar aqui o link para você entrar em contato comigo se você gostou da ideia da mesa, né, para verificar aí onde você se encontra, ou se você já sabe, né, para você conhecer aí as ativações que podem ajudar na sua cura, ok? Então é isso. Beijo grande e até a próxima. Tchau, tchau.